Fala galera, beleza? Aqui é o Wallace Rodrigues trazendo para você mais uma dica, uma sacada, umas sequências de técnicas que você vai precisar utilizar para alcançar o alto nível dentro da profissão. Seja você um cara que está iniciando ou até mesmo você um profissional que já tem anos de experiência dentro do martelinho de ouro. Vamos lá. Bom, a aula ou as técnicas sacadas de hoje está relacionada à remoção de um amassado nesse carro aqui que você está visualizando, ou melhor, nesse carro aí que você vai começar a visualizar agora. Dessa forma fica mais fácil da gente dar esse pontapé inicial. Um Honda HR-V, um carro relativamente comum, mas muito mais importante e interessante de que o carro onde a gente vai mexer são as sequências de movimentos e técnicas que você vai poder acompanhar ao longo dessa aula. Um amassado um pouco mais tensionado na região de cima e, por outro lado, um amassado menos tensionado nessa parte de baixo, né? Mas não se engane, esse de baixo tem as suas dificuldades assim como o de cima. O de baixo acabou pegando no vinco, o que traz, né, um pouco mais de atenção. Por um outro lado, um amassado também tensionado na ponta do teto ali. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue dividir o conhecimento e as técnicas de todos esses trabalhos. Dessa forma. Carro posicionado, meu irmão já soltou aqui a lanterna e eu acredito que por esse único acesso aqui, o chicote que passa para a lanterna, a gente consiga soltar, entrar com uma ferramenta e conduzir ela. Não só até o primeiro amassado, mas também até o segundo. É meio que como se fosse um raio-x. Quando você observa ali removendo a lanterna, ou quando você vai fazer a remoção de um amassado, seja na porta, em qualquer outro lugar do carro, tenha meio que essa percepção, né? Qual ferramenta você vai precisar utilizar para chegar até ele. Assim, você cria meio que um mapa mental de como trabalhar. Uma das coisas que acontecem bastante é quando você posiciona a lâmpada no amassado, ele acaba crescendo. O que isso significa? Ele acaba ficando maior do que aquela visualização que a gente teve agora há pouco aqui com o carro na porta da nossa oficina. E por que isso acontece? Geralmente o feixe ou faixo de luz acaba pegando bem no centro dele, né? Você consegue observar. E isso traz a profundidade, ou o que a gente chama de tensão. Quanto mais escuro tiver aqui o ponto, e às vezes você nem precisa de lâmpada para visualizar, mais dificuldade vai ter. É daí que vem a resposta para a pergunta: dá para levantar esse amassado utilizando uma ventosa? E nesse caso aqui, cara, para ser bem sincero, eu acredito que ele até voltaria. Mas se ele tivesse um pouco mais profundo, a gente não conseguiria utilizar essa estratégia, né? Então, ó, posicionamento no amassado de cima e ao mesmo tempo eu já tenho só ajustar a lâmpada, um bom posicionamento para fazer a remoção desse amassado de baixo. Diferente, o design desse carro, ele tem um vinco, tanto aqui, né, nessa parte de baixo, quanto um vinco bem acentuado na região de cima, o que traz um pouco mais de dificuldade. Afinal, você, além de levantar o amassado, precisa respeitar e trazer junto ali, ó, o vinco. E dá para perceber, quase sem a lâmpada, ó, criando essa pequena movimentação, que ele acabou pegando até na ponta ali, bem nessa regiãozinha de baixo aqui, ó. Consegue visualizar. Por onde começar? Sinceramente, tanto faz. Você pode escolher fazer aquele primeiro amassado ou começar por esse segundo. Aqui, um amassado não acaba influenciando no outro. Eu diria que não é um jogo que exige grandes habilidades. Talvez para você que está iniciando, tá aí um amassado para um iniciante, né? Você, é claro, precisa tomar todos os cuidados que envolve, você vai saber como, mas ao mesmo tempo, tomando esses cuidados e praticando e treinando essas técnicas certas ou seguindo passo a passo
dessa aula, essas sacadas, você também vai ser capaz de fazer esse trabalho. Então, vou pegar ali algumas ferramentas para a gente poder continuar. Separei aqui 3 tipos de ferramentas, como você já consegue perceber. Bom, essa com a ponta um pouco mais reta, saca só, provavelmente vai chegar muito bem ali naquele amassado. Talvez até chegue nessa região, só que ela é um pouco mais grossa a ponta. Eu gosto desses tipos de ferramentas aqui, principalmente para usar em lateral, que elas apoiam aqui, né, na parte às vezes mais fechada da lateral, e com pequenos movimentos você consegue ir distensionando o amassado. Dá para usar dessa forma e dessa forma também, né? Você posiciona ela abaixo do amassado, vai movimentando e trazendo. Só que às vezes ela não faz a curvatura aqui, ó. Tá vendo? Talvez ela não chegue nessa região de baixo. É por isso que a gente precisa de uma que tem essa leve curvatura. Assim, ela vai funcionar dessa forma. Eu entro com ela pelo acesso, consigo meio que contornar aqui e chegar até aquela região, ó. Saca só. Então, provavelmente eu vou usar essas duas. Essa é só um pouco maior a ponta lá, dá para perceber. Então, vamos lá. Ferramentas testadas, né? Você sempre, antes de sair levantando o amassado, cria todo esse sistema. É isso que eu tô querendo passar, talvez nesse primeiro vídeo do antigo formato e novo formato daqui para frente, né? Antigamente eu fazia muitos vídeos assim. A maneira de você entrar no amassado, ou a maneira como eu gosto e costumo chamar, de você pensar antes de fazer, é o que vai determinar. Agora a gente simplesmente vai levar a ferramenta até ele e começar aqui a execução do trabalho. Depois de todas essas partes, tão importantes quanto agora, o fato de colocar a ferramenta em contato com o amassado, é que eu não gosto de falar inicia o trabalho, porque parece que todas as outras partes foram irrelevantes, mas a gente dá sequência no trabalho. Aí, agora sim, achei a palavra certa. Interessante, antes de começar, mais um pequeno ajuste. Você consegue visualizar que o sentido do amassado ali é um leve risco no centro dele, ó. Dá nitidamente para perceber que a parte mais tensionada é como se tivesse meio que riscado. Isso dita o posicionamento da lâmpada. Olha como a lâmpada está levemente virada na diagonal, como se fosse o meu martelo aqui, ó, levemente nesse sentido, porque a visualização ela vai ser encaixada daqui, como você está conseguindo acompanhar agora. E cara, não adianta passar fita para trazer esse amassado. O que você vai precisar é ter um certo controle para não fazer pequenas marcações ali na lata. A fita, deixa eu só ajustar, vai meio que trazer as laterais e não o centro. E a gente quer, já meio que controlando a sensibilidade, logo de cara trazer o centro. Bom, não faria isso sem antes aquecer um pouco a lata. Vai te dar uma certa segurança, né? Aqui, deixa eu só, uma segurança e até mesmo uma possibilidade de errar. O amassado, apesar de ser pequeno, tá um pouco tensionado. A gente não quer que aconteça alguma coisa ali ou que fuja do controle. Já deu para perceber que provavelmente existe uma massa aqui no contorno dele. Quando eu comecei a esquentar, essa massa levemente foi repuxada, sem problemas. Olha lá, só o fato de chegar com a ferramenta já fez com que ela voltasse novamente. Quero só chegar o mais próximo possível. Aí, agora sim. Ó, a ferramenta chegou lá no amassado e olha o tanto de movimentos. Às vezes, você que está iniciando tem uma baita dificuldade em encontrar a ponta da ferramenta. O que você precisa fazer está aqui, ó.
Você chega com ela e vai levemente movimentando. Já deu para você notar que a ponta dela tá aqui, ó. Olha lá, se eu colocar um pouquinho mais de força, ó. Tirei da lata, coloquei na lata. Tirei, coloquei. Esse tirar e colocar dita um pouco do controle, da sensibilidade. Ao mesmo tempo não marca a lata. Então quando eu sei aonde a ferramenta tá, aí sim eu vou colocando a pressão. Passando aqui um tanque de guerra. Ó, vou levando ela até a frente do amassado. E agora cadenciando os movimentos, ó. Controlando bem. A famosa maciota mesmo. A gente vai trazendo. Escurecer um pouquinho mais. Aqui você consegue enxergar ali o centro. Se você é um cara que pretende iniciar no martelinho de ouro, dá para você criar esse tipo de situação. Você pega uma peça, coloca na bancada e automaticamente vai treinando tudo que você está vendo aqui, ó. Ó, vou controlando. Bem tranquilo. Olha lá. Já deu para perceber que eu voltei o amassado, mas ao mesmo tempo o centro dele, algumas partes ficaram e voltou o contorno dele. Natural, cara. Quando você tá trazendo o amassado muito tensionado, isso vai acontecer. Então você tem que saber quando parar. Não adianta querer levantar o meio, por mais que haja essa necessidade. Porque se você começa a colocar pressão ali, você está trazendo todas as laterais da lata, criando a possibilidade de esticar, né? E é tudo que a gente não quer. Então, sempre trabalhe na altura ideal. Opa, deixa eu só ajustar aqui. Cheguei nessa altura ideal. Eu já logo trago o amassado também para a altura ideal. A altura ideal ela tá tanto em levantar, né, o amassado, quanto em abaixá-lo aqui. Então agora, mais uma vez, eu vou pegar, peraí, a alavanca. Pior que não. Ah, aqui em cima aqui. Subir uns 100 metros do lado direito. Isso. Parar aqui, como sempre, informação. A gente pedisse R$1 para cada informação que a gente dá aqui na porta da oficina. Não precisava nem trabalhar com martelinho de ouro, cara. Mas vamos lá, ó. Colocando a ferramenta novamente no acesso. E mais uma vez, vou controlando essa tal da sensibilidade. Ó, um amassado que lá no começo parecia inofensivo, você já consegue visualizar o quanto o centro dele estava tensionado ou está tensionado. E agora, mais uma vez, eu começo a levantá-lo. Vou trazendo, paro novamente, pego o pino aqui de novo. Ó, pino. E agora, o que eu vou fazer é abrir esse amassado um pouco. Ó,
deu para você perceber o quanto ele acabou abrindo. A gente recuar um pouco a visualização, olha lá, é quase como se tivesse feito o amassado novamente. É o famoso, dar um passo para trás para poder dar dois para frente logo na sequência. Cara, eu acabei de mostrar aqui, mais para frente a gente pode falar disso, sobre os princípios da granulação. Você vai usar muito isso que você acabou de visualizar para resolver a granulação. Se você quer ver mais vídeos como esse daqui, deixa aí nos comentários que você quer acompanhar, quais são as suas dificuldades. Enfim, porque agora, quando novamente eu vou levantando o amassado, o centro dele vem vindo junto. Fica até meio difícil mesmo de conseguir focar ali, porque o brilho da lata ou o brilho da pintura, o brilho da granulação já entrou na granulação original. E olha como são repetições. Às vezes você via um amassado como esse. Imagina se eu fosse tentar levantar com a cola, como eu disse lá no começo. Até daria, só que eu teria que criar um baita ponto de ondulação aqui, talvez abrir bem mais. Então, com a ferramenta, tirando aqui a lanterna, controlando essa ansiedade, sem pausa, sem pressa, acaba sendo mais rápido e, sem dúvida, a qualidade na finalização do trabalho ela vai ser superior. Mais uma vez, abrir o amassado e agora eu já consigo ir conectando ele com muito mais facilidade. É quase como se eu tivesse minando a tensão ali. Ou é isso que está acontecendo? A cada processo desse de repetição, a tensão que foi colocada no centro do amassado, ela vai sendo diminuída. Assim eu vou conseguindo levantá-lo bem tranquilamente, Saca só. E talvez você se pergunte, mas como que está sendo o seu posicionamento? Acho que você está acompanhando aí agora. Nada mais, nada menos, você também precisa entender que o posicionamento, ele faz parte, é como se fosse a extensão da ferramenta. Ou o posicionamento também é uma ferramenta. Parece meio louco, mas com certeza se você tem um mínimo de habilidade, você saca isso. Quanto mais você se posiciona melhor, talvez menos ferramenta você utiliza, ou acaba exigindo menos movimentação, ou acaba sendo revertido esse certo posicionamento na granulação, nas ondulações. Às vezes você só não consegue melhorar por causa que você está mal posicionado. Você está mal posicionado, você não consegue visualizar. Princípio básico, você só é capaz de melhorar aquilo que você consegue visualizar. Então respeite essas questões de posicionamento. Quanto mais você entender isso, fizer parte dos seus trabalhos, com certeza os resultados vão melhorar. Agora, para finalizar
praticamente o que eu vou fazer é chegar lá com a ferramenta de novo. Tá vendo? Um leve pontinho ali no centro. Pequenas movimentações. Ó. Quase como se o amassado tivesse se tornado um leve ponto de ondulação. E agora, a região de baixo. Vai mudar algumas coisas. Ainda vou dar uma leve lixadinha aqui para tirar aquela marquinha muito aguda do centro e você vai acompanhar a finalização desse trabalho. Mas eu quero também dividir algumas técnicas dessa região de baixo. Esse posicionamento de lâmpada já não serve mais. Então eu preciso deixar a lâmpada totalmente reta e a minha visualização vai precisar acompanhar. Vou ajustar a visualização só para você entender isso. Aí, agora sim, bem ajustado, bem posicionado. Se a gente teve que se posicionar da maneira certa para fazer um amassado aqui na região de cima, não seria diferente nesse amassado ou em qualquer outro tipo de amassado. Segue o mesmo princípio, você meio que quase que visualiza um risco aqui no centro dele, então a lâmpada também tem que estar posicionada da maneira certa. Aqui não adianta a gente colocar lá na diagonal, não traria uma boa visualização, como você está visualizando agora. Se o de cima estava bastante tensionado, esse não tem tanta tensão, mas ao mesmo tempo acabou pegando pelo vinco, que traz a dificuldade. Então vamos lá, vou aquecer. Tem que tomar cuidado com a parte plástica ali. Às vezes você está aquecendo e o calor está sendo passado toda para essa parte plástica. Ó, ferramenta, a mesma coisa, controlando a movimentação. Ó. Cheguei no amassado. Quando eu consigo ter essa clareza e certeza que ela chegou até o amassado, aí sim eu coloco pressão. Aí. Tá sem fita também, então você precisa redobrar um pouco os cuidados. Quais são as diferenças de uma ferramenta com fita e uma ferramenta sem fita na ponta? O controle da sensibilidade. Uma vai marcar bem mais do que a outra, né? Sem fita, colocando menos pressão ou bastante pressão, tem a possibilidade de marcar. Agora quando você coloca fita na ponta da ferramenta, essa possibilidade já é meio que amenizada. Saca só, levantei um pouco do amassado, você já consegue visualizar, ó, aquela tensão no centro dele já começou a voltar, mas ainda dá para trazer um pouco mais. Vamos continuar. Aí, cheguei nele, saca só, pegando aqui levemente essas pressões. O grande segredo, tanto nesse amassado quanto no de cima, é não fazer aqueles pequenos bicos muito acentuados, que acabam marcando muito a lata. Ó, não adianta querer levantar mais. O que eu vou fazer agora é abaixar esses pequenos pontos. Meio que vou não só abaixando, mas também
costurando eles, ó. Formando aqui quase uma leve, na verdade é isso mesmo, um leve ponto de ondulação. Dá para pegar aqui, ó. Posso usar o martelo, eu ganho um pouquinho mais de velocidade aqui nessa parte de baixo. Quando você estiver fazendo a remoção de um amassado e ele tiver pegado no vinco, uma grande sacada é bater um pouco as extremidades do vinco. Dessa maneira você alivia aquela pressão no centro e acaba trazendo. Acho que essa semana, aula de número 133, também foi um amassado na lateral, mas um amassado hard, nível hard de ser feito. Não é como esse, que poderia ser feito por um iniciante aí, que tá atento, né? O amassado, ele estava nessa parte, mas estava bem colado. Muitas das vezes você vai pegar caixas de rodas ou laterais, não sei qual que é o nome certo, deixa aí nos comentários. Sua cidade você chama de caixa de roda ou lateral? Caixa de roda é essa parte de baixo, lateral acaba sendo a parte de cima. Sei lá, nunca parei para pensar nisso. Manda aí nos comentários. Mas enfim, independente do nome, você tem que estar presente para isso. Algumas caixas de rodas vão ser extremamente coladas, quase fechadas mesmo. Aquela região lá da frente, elas são mais fechadas. E outras, como essa daqui que você está acompanhando, acaba sendo um pouco mais aberta. Tá vendo que já virou um processo de repetição? O que eu estou fazendo agora simplesmente é repetir. Ó. Bem na manha, controlando. Depois de alguns minutos, você já começa a perceber que o ajuste do corpo junto com a ferramenta, da visualização, ele acaba ficando bem fino mesmo. Você não só consegue fazer de uma maneira até mais rápida, mas é como se você conseguisse conduzir a ferramenta para os mínimos detalhes. Ó. E não adianta querer acelerar aquilo que não dá. Para não fazer bicos nessa parte, é preciso ir controlando levemente as ferramentas. Talvez se você parar o vídeo, acelerar um pouco para trás e depois acelerar um pouco para frente, você vai conseguir ver como, mesmo parecendo bem suave, como a ferramenta vai trabalhando. Eu gosto de fazer esse processo nas aulas ao vivo. Porque agora, ó, mais uma vez. Pouquinho de pressão, bem tranquilo, né? Não querendo colocar ali os pés pelas mãos, abrir novamente o amassado. Isso traz a granulação para um ponto que fica um pouco mais fácil. A ferramenta vai chegar nele ali novamente, ó. Reparem que está sem fita desde o início. E agora eu já acredito que ele vai conectar. Eu chamo esses processos
meio que de passadas. São várias passadas. Tipo, mas Wallace, eu queria saber quantas vezes eu vou ter que fazer isso. Cara, não tem uma conta certa e exata. Dependendo do amassado que você está fazendo, dependendo do seu nível, né? Se você tem uma boa mira, um bom ajuste, dependendo da ferramenta, do acesso, às vezes você vai levar alguns minutos para fazer um amassado com essa característica, mas às vezes você pode levar algumas horas também. Então, entre minutos e horas, é extremamente necessário que você controle essa ansiedade, né? Que você respeite o processo. Porque agora, basicamente, eu repito posicionamento, repito a movimentação, tanto para finalizar esse trabalho, quanto finalizar o de cima, e você vai ver aí agora, na sequência. Bom, você acompanhou algumas partes e talvez passe na sua cabeça: pô, Wallace, eu vou conseguir finalizar 100% do amassado trabalhando somente com a lâmpada nesse posicionamento? Nesse caso, né, do primeiro amassado? Ou eu vou conseguir finalizar 100% do amassado colocando a lâmpada aqui reta e pegando só a região aqui de baixo? Não, cara. Existem alguns jogos de lâmpada ou movimentação com a lâmpada que você precisa fazer. Vamos colocar aqui no primeiro caso. Para finalizar aquele amassado, eu ainda não lixei. Você consegue visualizar? Ó. Ele tá bem aqui. Aí, agora sim. Dá para perceber que existem ali pequenos pontos que precisam que a gente lixe para que eles se igualem à granulação da lata e depois eu consiga resolver algum pequeno ponto ou outro. Isso acabou ficando por causa da tensão. Em amassado de risco, uma das regras que você precisa seguir é crucial se você quer fazer um bom trabalho. Você começa no posicionamento de risco, né? Até com a lâmpada um pouco mais afastada aqui, ó. Essa seria a posição ideal. Assim você consegue visualizar o centro do amassado, pegando os leves pontos de granulação. Olha lá, tirando aquela pressão e voltando o amassado. Faz isso para dar o primeiro impacto. Logo na sequência, você já pode até trabalhar com a lâmpada um pouco mais colada. Se você já é um cara mais atento, aqui a gente está pegando as ondulações, ó. Como ele tá. Cadê? Bem corrigido também. E aí, depois a gente vira a lâmpada, deixa ela reta e também trabalha nesse posicionamento. Então são, junto com o processo de repetição, essas movimentações com a lâmpada que você precisa fazer. Trouxe a lâmpada para esse posicionamento, com ela mais colada como ela está agora, a gente vai visualizar sempre as ondulações. Com ela um pouquinho mais afastada da lata, saca só, eu consigo mais uma vez visualizar ali os pequenos poros da granulação. Nesse caso de baixo, eu trabalho com ondulação e granulação. Diz aí o que eu tô visualizando aqui. Provavelmente já deva estar passando na sua cabeça as ondulações. Olha lá, elas conectaram muito bem, ó. O vinco foi todo refeito também, ó. Ali, a sabe estava bem aqui, ó. Olha aqueles pequenos pontinhos, como eles destoam a granulação. Agora sim, quando eu me apoio, eu vou me movimentando um pouquinho para a lateral, eu consigo ter todo esse brilho. Quero visualizar a granulação. Trago a lâmpada um pouquinho para fora da lata, saca só. Chego o mais próximo possível e olha como ela acaba se destacando novamente, ó.
ali, os pontos ali. Respeitando esses pontos, respeitando essa movimentação e combinando tudo o que você viu antes de chegar até aqui, sim, você vai conseguir fazer um bom trabalho. Porque para tirar essas pequenas marcas agora, o que vai ser feito? Eu vou pegar uma lixa 2500, levemente nesse ponto aqui da parte de baixo, onde a lata acaba sendo um pouco mais colada, né? E também aqui nessa região de cima. Depois de lixar, você visualiza novamente com a lâmpada. Você pode também fazer isso daqui, ó. Lixou, você remove a lâmpada, ou antes de lixar, para ver se o trabalho tá saindo legal, ó. Olha lá, ele tá bem aqui, ó. Aqui. Por mais que haja pequenos poros aqui na granulação, quando eu me movimento, olha só como ela tá bem conectada. Vamos ver se na parte de baixo tá a mesma coisa. Assim, ó. Vou esperar focar. Aí. Olha lá. Vamos ver se você consegue visualizar as ondulações e granulações aqui ficaram bem melhores do que a região de cima. Mais uma vez, justamente pelo fato da tensão. Muito mais tensão aqui, menos tensão aqui. Então, vou lixar os amassados para a gente poder dar sequência. Bom, agora sim o trabalho está finalizado. Vou ajustar aqui a lâmpada para você visualizar. Olha lá. Como não existe mais nenhum pequeno ponto ali que se destoa da granulação. Ele foi 100% mesmo conectado à granulação original da lata. Saca só. Tanto nessa região de cima, mais um pouquinho, quanto nessa região de baixo. Vamos tentar pegar o desenho do vinco, onde existiam pequenos pontos ali que estavam um pouco mais acentuados. Você consegue visualizar que eles já não estão mais ali. A gente vai ainda mostrar depois o resultado com o carro nesse posicionamento, porque aqui a gente tem mais luz. Eu vou dizer o porquê disso. Aqui as ferramentas que foram utilizadas, martelo, pino, a lixa 2500 para lixar, mas vamos dar sequência, ainda falta mais uma parte. Peguei martelo e pino, lâmpada já está posicionada aqui para a gente poder dar sequência nesse amassado. E saca só, às vezes você poderia estar pensando, será que não dava para levantar na cola e não ter o trabalho de desmontar? Cara, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Imagina um vídeo. Talvez se essa tensão tivesse aqui mais ou menos, eu ainda tentaria levantar com uma ventosa. Provavelmente ele até subiria, daria ali um pouco de trabalho, mas pegando e desfazendo boa parte desse vinco aqui, ó, fica bem difícil. Vou te mostrar agora a ferramenta que vai funcionar para resolver esse amassado. Acredite você ou não, ela tá aqui, ó, uma espátula de borracheiro. Essa tem um tamanho um pouco mais reduzido. A gente comprou ela recentemente da Tramontina Pro Brasil. Ajuda nós aí, Tramontina, dá um like no vídeo. E ela vai entrar muito bem nesse acesso. Ó, saca só para você ver. Ela entra e por ela ter uma boa base, ela apoia bem aqui, ó. Olha lá. Ela fica bem apoiada. E por a ponta ser levemente curvada, eu consigo chegar bem na quina mesmo aqui do amassado.
Olha lá, eu consigo vir desde a parte aqui de cima e ir trazendo essa ferramenta até ela chegar ali na região de baixo. Praticamente serão utilizadas essa espátula, o pino, talvez eu utilize, fita, que eu quero dar um bom primeiro impacto, e o martelo. Mas vamos lá, você vai poder acompanhar agora como eu vou levantar esse amassado dessa maneira. Antes de atirar, você sempre precisa mirar, para não ficar tão repetitivo. Olha o posicionamento que a gente tem aqui. A lâmpada está posicionada no mesmo sentido do amassado. Mais uma vez, o que você está visualizando é de fato como se fosse um amassado de risco. A pressão maior aqui no cantinho, no vinco, e ela se arrasta, né, ou risca o centro do amassado. E por ter amassado aqui, a tensão está mais no risco, automaticamente ela traz as bordas, as laterais, o que dá a impressão para um iniciante ou para uns olhos que não estão tão atentos assim, que é um simples amassado, mas de fato não. Porque se eu faço essa leitura, automaticamente eu começo ele da maneira certa. Deixa eu pegar aqui a ferramenta, já te mostrei, mas eu quero que você também entenda aqui, ó, o sentido dela, como ela vai escorregar bem, chegando até ali a ponta do vinco e trazendo ele. Só que eu não vou utilizar essa ferramenta com a ponta sem um pouco de fita. Passando fita aqui eu consigo colocar mais pressão e marcar menos a lata. Você viu que aquele pequeno amassado até agora foi um amassado que acabou levando mais tempo, até mesmo do que o da parte de baixo da lateral que estava no vinco. Eu falo da parte de cima, mais tensionado ali. No processo de correção eu demorei mais para resolver ele, porque acaba marcando mais a lata, né? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui a fita. Só um segundo. Dá para escutar aí o barulho dela sendo passada. Ó, já tá suficiente. Vou colocar ou dar um pouco de calor, tomando cuidado com aquela borracha do vidro. Às vezes você inclinando aqui, ó, o vento para dentro da peça, para dentro do capô, você não esquenta tanto ali. Bom de calor. Colocar o soprador no chão, ia colocar no banco, imagina. Cheguei aqui no amassado. Ó, e agora eu começo a colocar a pressão. Chegar um pouco mais próximo dele, para você poder visualizar. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás. Ajustar aqui o máximo da visualização. Deixa eu ver se ele está bem ajustado. Acho que sim. Agora a gente consegue guiar a ferramenta até lá. Bom, parei aqui para atender uma ligação. Já aproveitei e ajustei aqui a câmera. Você conseguiu visualizar que, cara, pouquinhos movimentos já reduziram aquela pressão maior, que acabou ficando ali, ó. É mais o centro. É como se fosse afunilando mesmo. É a maior complicação do amassado. Mais uma vez, o que eu vou fazer é aquecer para vencer sempre essas tensões. É fundamental que você tenha essa paciência. Pare, aqueça. Ó, aqueci bem. Vamos chegar lá bem próximo novamente. A ferramenta já está aqui embaixo com fita. Deixa eu chegar. Ó, guiando. Consegui chegar bem no vinco. Deu uma escorregada, mas foi bacana que tava com bastante fita ali, ainda tá com bastante fita, né? Acho que deu para você acompanhar. Olha como afunilou
bem o amassado. Agora, aquilo que estava ajudando, no caso, a fita na ponta da ferramenta, ela já está atrapalhando. Não adianta eu ficar tentando fazer a força que for com a fita aqui, porque ela não vai fazer com que eu traga aquele vinco. Então, automaticamente eu preciso tirar essa fita, tanto para levantar essa parte de baixo, quanto também aquela região de cima. Deixa eu só me posicionar aqui para arrancar a fita. Bato com o martelo aqui na ponta. E olha agora. Agora sim, a gente vai conseguir pegar aquela tensão. Mais uma vez. Na paciência. Eu paro para aquecer o amassado. Tomando cuidado com essa borracha aqui do vidro. Amassado aquecido. Que vai chegar ali com a ferramenta. Deixa eu só aproximar. Aqui. Você consegue visualizar? Deixa eu entrar pelo excesso. Ó, agora preciso reduzir as pressões, o movimento e tentar controlar o máximo possível. Aí. Uma ferramenta está bem apoiada, eu consigo trazer bem esse vinco. Sempre controlando a movimentação. Ó. Você consegue perceber que são vários pequenos movimentos, né? Para fazer com que ela se encaixe. E vamos ver essa região de cima. Se vai funcionar da mesma maneira. Ó. Cheguei com a alavanca. Olha lá. Ela também vai sendo guiada aqui. Voltar um pouco para trás. Você tem uma visão mais ampla. Vou levantar aqui, mas por que eu parei de levantar aqui? Olha o tamanho desse vergão que formou, pelo fato da ferramenta ter escorregado. Então eu paro, porque senão eu estou levantando além da altura ideal. Mas ao mesmo tempo, essa região de cima aqui, ó, eu posso ir fazendo o trabalho. Bem tranquilo. Bem na manha. Deixa eu dar uma melhorada aqui também. Cheguei aqui na parte de baixo. Agora, mais uma vez, o que eu vou fazer é trazer esse amassado novamente para a altura dele. O pino é uma excelente opção. Apesar de modificar o jeito, modificar a ferramenta, cara, preste muita atenção nos princípios. Porque quando você entende os princípios, quando você compreende esses princípios, eu diria que a ficha cai. Você começa a fazer um amassado melhor que o outro e você sobe o nível. Você começa talvez em pequenos amassados como esse, mas na hora que você vai ver, por ter entendido e compreendido esses princípios, você começa a pegar trabalhos cada vez mais difíceis de serem feitos. Ó. Mais uma vez, vou aquecer.
praticamente o amassado foi reduzido a quase que a esse único ponto. A ferramenta tá aqui. Ó, cheguei nele. O fato de ter abaixado as laterais faz com que você tenha uma visualização mais certeira no alvo onde você vai levantar. Tire aquela confusão. Estava meio confuso pelo fato de um amassado estar todo mexido, ou ele está todo num nível diferente da altura ideal da lata. Quando eu paro e abaixo esse ponto, eu tiro essa confusão, trazendo ele para esse ponto que você está vendo. Quanto menos confuso você tiver na remoção do amassado, ou chame como quiser, quanto menos perdido você se sentir nessa remoção, automaticamente você ganha velocidade e qualidade. Ó. Olha para você ver, foram mais ou menos 7 minutos, estou vendo aqui agora, para trazer essa pressão. E cara, tava muito pressionado mesmo, com muita tensão aqui no vinco. Deixa eu trazer um pouquinho mais perto. Assim você consegue visualizar desde aqui até aqui. Imagina se eu tivesse tentado trazer isso daqui na ventosa, cara. Eu diria que para um trabalho de alta qualidade seria inviável, para não dizer impossível. Imagina o tempo também que você não levaria. Ó, indo lá bem na manha para ir refazendo um pouco daquela pressão. Praticamente o amassado está quase que finalizado. Ainda preciso resolver aqui um pequeno ponto ou outro, dar um leve acabamento, mas as técnicas principais para você executar esse tipo de trabalho você acabou de acompanhar. Então, aguenta a mão aí, que tem muito conteúdo ainda pela frente. Quase finalizado. Aqui também vai ser repetido o processo de lixar, mas eu quero que você visualize antes de dar uma leve lixadinha ali, como o resultado acabou ficando. Ó. É claro e visível que na parte com mais tensão do vinco, algumas marquinhas acabaram ficando, mas vão ser eliminadas simplesmente pegando uma lixa e suavizando aqui elas. Bom, agora sim, trabalho concluído. Vou chegar ali perto, saca só, como todas aquelas marquinhas foram conectadas à lata. Eu ainda preciso dar uma melhora no polimento. Dá pra ver aqui, ó, um leve ponto de que tá mais fosco, mas já queria te mostrar todo o resultado dessas sequências de técnicas. Olha que bacana, um trabalho relativamente rápido, ou bem rápido para ser sincero, onde a maior complicação era esse pequeno vinco aqui, que acabou tendo muita resistência, mas ao mesmo tempo com a ferramenta certa, com o processo certo junto dessa ferramenta, né? Usando a ferramenta com bastante fita na ponta, quebrando a tensão, tirando a fita, depois com a tensão reduzida, pegando esse vinco, o trabalho foi concluído. Falta a montagem para a gente de fato poder finalizar toda essa aula de hoje. E o trabalho foi totalmente finalizado, tanto a parte da remoção dos amassados, quanto a parte da desmontagem, responsabilidade do meu irmão. Vamos começar pelo amassado do teto. Um amassado pequeno, mas cara, que esconde ali grandes dificuldades, né? Se você não começa esse trabalho da maneira certa, dificilmente você vai conseguir fazê-lo na velocidade certa e
com essa qualidade que você está acompanhando. É difícil mostrar, acho que aqui fica mais bacana, mas dá para ver todas as ondulações, as granulações foram 100% conectadas. Bom, qual é o tempo que foi mais ou menos levado para fazer tanto o teto quanto a lateral? Tanto a desmontagem do teto quanto a desmontagem da lateral. Mais ou menos aqui, umas 3 horas e meia, 4 horas foram necessárias para realizar esse trabalho. Saca só os amassados da lateral, mais tensionado, estava mais ou menos nessa região de cima. Você consegue acompanhar, ainda em movimento aqui, ó, para pegar todo o desenho da lata e toda a movimentação ali da granulação mesmo. O valor cobrado por esse trabalho foi R$700. Não dá para dividir qual sairia mais caro, mas sim colocar o valor nos dois trabalhos aqui, ó. Aqui, amassado da lateral. Bom, é interessante se você curtiu esse velho, antigo formato de vídeo, de aula, recheado de sacadas, seja para você um iniciante ou para você que tem anos de experiência. Cara, deixa aí o seu like, ou principalmente, deixa aí seu comentário aí embaixo. O que você achou? Quais são as dificuldades que você tem que provavelmente foram respondidas aqui? Ou quais são as dificuldades que você tem que não estão colocadas nesse trabalho? A gente sempre vai procurar criar um novo conteúdo para poder te ajudar nessa jornada aí dentro do Martelinho de Ouro. Então, mais uma vez, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreve no canal, ou se você está vendo no Instagram, curte aí a nossa página. No Instagram você vai acompanhar um pouco do dia a dia, da nossa rotina aqui dentro da oficina, ou até mesmo no nosso Facebook, na nossa página aí do Facebook. Curte, se inscreve no canal, a gente se vê agora numa próxima aula ou num próximo vídeo. Valeu!